E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é a nossa aula da segunda etapa das atividades remotas. Elas são referentes aos dias 29 de maio e 5 de junho. O plano de atividades de ensino remoto e o vídeo do encontro, onde eu fiz a apresentação do plano, eu já compartilhei com vocês. Essa nossa aula ela consiste em analisar aquele texto que eu compartilhei, né? Vamos estar vendo o texto e de certa forma, eu vou detalhar esse texto, né? E vocês, a priori, já tinham que ter lido o texto, né? São dois capítulos, o capítulo 2 e 3, né, do texto da Marlene Chauí, né? O capítulo 2 trata do nascimento da filosofia, o capítulo 3 fala sobre os campos de investigação da filosofia, né? Então, ler esses textos, assistir a videoaula, né, na qual estou sintetizando as ideias principais desses capítulos, né? E para quem não leu o texto ainda, né, se organiza, né, vê um tempo aí para fazer a leitura, ela é obrigatória, né, é com ela que vai ficar mais fácil fazer as atividades em grupo, né, então retirem as respostas das questões das atividades do texto, do vídeo, né, não peguem da internet coisas que não usamos, né, pode ocorrer, né, de não ter as coisas necessárias para acertar as questões, né, isso já aconteceu em outro questionário anterior, sobre o capítulo 1 do livro da Chauí, que a gente já fez uma análise, né. A atividade da nossa aula aqui, ela consiste então em responder, né, a partir da leitura do texto e assistir a videoaula, né, uma atividade em grupo que está postada lá no Siga, né, o prazo para vocês responderem isso em grupo é até o dia 30/6, eu já organizei os grupos lá no sistema, né, e praticamente é isso, né. E aí, dentro desse percurso aí, vamos, né, de certa forma, analisar, né, o capítulo 2 e aí o capítulo 3, eu vou falando um pouquinho de cada um deles, né, nesse capítulo 2, né, o nascimento da filosofia, né, o texto começa aí com alguns poemas, né, então a Mariana Chauí busca entender através da leitura desses poemas a interpretação que os filósofos tinham sobre o mundo, né, então ela vai chamar isso aí de ouvindo a voz dos poetas, né, e ali a atitude filosófica, né, ela gera uma interrogação sobre o mundo, né, sobre o funcionamento do mundo, trazendo reflexões, né, que fazem, né, as pessoas avaliarem os conceitos e o entendimento do próprio mundo, né. Então, os poetas expressam esses sentimentos no mundo através dos seus poemas, né, e essas interpretações desses poemas nos trazem a ideia de que existe aí um sentido, né, de ciclo, né, que existe um mundo na natureza, um tempo repletos de outros tempos que continuamente modificam as coisas, né, no corpo, os seres vivos, estabelece uma continuidade para algumas coisas infinitas, para as outras se estabelece um fim através da morte, né, e sempre de forma contínua modificando as coisas de forma inesperada, né, assim como os dias, as estações do ano, né? Isso vai se modificando, então isso aí é uma coisa cíclica que sempre vai acontecendo, né? Nós nascemos, né? Ficamos pequenos, né? Vamos para a adolescência, ficamos adultos, né? Envelhecemos, morremos, né? E existe aí um processo contínuo de modificações, né? E não só na gente, mas no mundo inteiro. E aí os filósofos eles queriam entender como isso acontecia, né? Então, o que perguntavam os primeiros filósofos? Né? Eles questionavam as explicações tidas como normais, né, ou tradicionais sobre o funcionamento da vida, da sociedade, sobre a natureza, o funcionamento do cosmos. Né? Perguntavam o que era vida, né, por que os seres vivos existem, porque o que tem vida se modifica através de estágios, como infância, adulta e velhice, né? Assim como a galinha, ela bota um ovo, o ovo nasce um pintinho que, né, vai se desenvolvendo até se transformar em outra galinha e reproduz de novo, né? Eles queriam entender como tudo isso funciona, né? Por que as coisas mudam, por que as coisas se modificam, né? Então os filósofos tinham esse interesse em saber mais sobre como funciona a vida humana e não humana, né? O funcionamento do mundo. Buscavam entender como funcionava o mecanismo de mudança das coisas, né? Que até então era explicado pelos mitos, né? Até então no mundo antigo, ali antes de Cristo, a resposta das perguntas dessas perguntas, esses questionamentos vinham
através da religião, né, das tradições, dos mitos, né, e eram essas instituições sociais que davam as explicações e criavam as verdades absolutas, né, que não se modificavam, né, mas conforme o conhecimento das coisas foi se aprimorando, né, os mitos, as tradições, as religiões, aos poucos foram perdendo prestígio, né, e sendo questionadas, né, e através disso aí começa a surgir, né, a filosofia, né, ela, como vocês estão vendo aí no mapa, né, ela nasce nessa região, né, praticamente ela vai nascer aqui, aqui vocês têm os nomes dos principais filósofos, né, os chamados pré-socráticos, né, aqui é onde está a Grécia, né, e a filosofia ela vai nascer nas colônias gregas, né, ela vai nascer em volta da Grécia, depois chega na Grécia, né, e vai se expandindo aí, né, conforme o desenvolvimento da civilização grega, a introdução dos romanos, né, e aí a partir dali toda a difusão, né, que a cultura europeia e ocidental passa, né. Então, na sua origem, né, a filosofia ela tem como propósito inicial formar um conhecimento do mundo, do cosmos, né, um conhecimento cosmológico, né. A palavra cosmos, né, significa um mundo ordenado, né, um mundo organizado, né, e lógica, né, que vem da palavra logos, né, significa pensamento racional, discurso racional. Então a ideia era buscar entender o que estabelece o logos, a lógica que organiza as coisas do mundo. Qual é a lógica do cosmos? Qual é a lógica da natureza? Qual é a lógica da vida? Qual é a lógica das coisas, né? E eles vão fazer isso, né, pela lógica, utilizando a razão, o pensamento, né? Então, a razão lógica busca uma descrição mais aceita sobre o funcionamento das coisas, as causas e os efeitos do porquê das coisas, né? Então, as explicações sobre o que organizava o mundo vinham das explicações mitológicas, né, das tradições históricas dos povos, e eram as explicações aceitas. A crítica, né, sobre essas explicações começam a surgir da filosofia. Então, a filosofia, enquanto explicação, gera uma ruptura, né, desse conhecimento, dessas explicações mitológicas que vêm através dos mitos para uma nova explicação, né? Esse é o legado dos gregos, né, que de certa forma diferencia a filosofia grega das outras filosofias, como vimos no texto anterior, né? E associado a isso, né, se origina um conhecimento de diversos outros povos que os gregos absorvem, né? Porque a filosofia ela não é um milagre grego, né? Ela é uma coisa que nasce sim do nada na Grécia, né? Os gregos eles tinham contato, interagiam, né, através da economia, da política e da religião com diversos povos e culturas, absorvendo e reproduzindo, né, tudo que eles aprendiam e observavam fora da Grécia do âmbito do Império Grego, né. Então, principalmente com a cultura oriental, né. Inicialmente eles têm a bagagem da própria cultura deles, né, das civilizações que antecedem eles, né, como a civilização de Creta, de Minos, Tirento, Micenas, né, e depois, né, com a expansão do Império Grego, né, e todos os contatos que eles vão fazendo, né, com os egípcios, assírios, persas, caldeus, babilônios, né, a sabedoria dessas civilizações começam a entrar na cultura grega, a se misturar, e os gregos vão transformando ela, né, e através dela gerando novos conhecimentos, né. Então os gregos eles eram um povo comerciante, navegante, né, descobriram através dessas viagens, né, a agrimensura dos egípcios, né, a astrologia dos caldeus, a dos babilônios, as genealogias dos persas, né, e como um todo, em todos esses povos, os mistérios religiosos, né, de purificação da alma, né, criado por diversos povos, as divindades, né. Então, os gregos, né, com esses conhecimentos, questionavam os mitos, né, e a filosofia teria então nascido dessas transformações que os gregos vão impondo a esses conhecimentos, né, que eles vão absorvendo com seus contatos, né. Por exemplo, né, o texto fala ali, né, da agrimensura, né, os gregos fizeram nascer duas ciências, a aritmética, a geometria, né. Da astrologia fizeram surgir também duas ciências, a astronomia e a meteorologia, né. Das genealogias fizeram surgir mais uma outra ciência, a história, que a gente estuda até hoje, né, dos mistérios religiosos de purificação da alma, fizeram surgir as teorias filosóficas sobre a natureza e o destino da alma humana, né. Então a filosofia grega ela vai se fixando como sendo grega em toda a antiguidade clássica, e para os poderosos, né, para as elites sociais, né, e depois, principalmente a partir dos romanos, né, a filosofia e a cultura grega passam a ser
a principal forma de explicação das coisas, né, como se fosse uma forma superior ou mais elevada do pensamento e também da ordem moral, né, porque eles começam a trabalhar muito sobre o que é moral, o que é ético, não é ético, como que o indivíduo deve se comportar, né. Então, no começo da era cristã, né, entre os séculos 2 e 3, né, começam a surgir, né, por parte de alguns historiadores da filosofia, dúvidas sobre, tá, será que a origem da filosofia é mesmo grega ou será que a filosofia ela é uma coisa que vem dos povos orientais, né? Então a história da filosofia levantou essas duas hipóteses, né, para averiguar a origem da filosofia, né, se realmente ela é um milagre grego, né, ou se ela possui uma relação, né, com o conhecimento oriental. E a filosofia, como vamos ver, ela é grega, ela é fruto da própria história do povo grego, do que antecede o povo grego enquanto história, né, e das trocas culturais, né, que eles têm, as duas coisas que vão se mixando, né. Então nem o milagre grego nem a influência oriental, são coisas que têm a ver com o contexto histórico, com as coisas que aconteciam naquele período histórico, né, porque essas forma como a sociedade grega se desenvolve, né, e vai impondo aos outros povos a sua cultura, né, vai absorvendo conhecimentos e eles, a partir dessa absorção, eles vão criando novas formas para explicar e combater a explicação dos mitos, né. E aí, né, essa dúvida aí sobre se ela vem do povo do Oriente ou se ela é realmente apenas grega, né, começa a se desmistificar ali, né, os estudos da história da filosofia no século XIX, no século XX, né, diversos estudos, né, retiram os exageros, né, sobre essa explicação, né, e, e a filosofia, então, ela começa a se mostrar, assim, grega, justamente pela capacidade que esse povo teve de usar os conhecimentos diversos, né, para estabelecer uma sistematização através da razão e através da lógica do pensamento para entender as coisas e acabar com as explicações mitológicas, né. Então existe uma base de cultura e religião orientais, né, na formação do pensamento grego, que vai ali, né, desde os primeiros mitos que fundam a história dos gregos, né, principalmente as histórias, né, que eram contadas pelos poetas Homero e Hesídio, né, que vão criar a mitologia grega e toda a base de mito das religiões que, né, que vão formar aí o panteão grego, né, são histórias de mitos, né, que vêm dos egípcios, dos persas, dos babilônios, dos assírios, dos caldeus, né. Eles só fazem uma pequena transformação, né, eles vão tirando toda a parte demoníaca, a parte feia e transformando tudo em características mais humanas, né. Então os gregos eles estabelecem novas mudanças, né, de qualidades profundas no conhecimento que eles recebem, né, e mudam isso, né. Então de certa forma a filosofia vai sendo difundida como grega porque eles naquele momento histórico foram o povo que vai desenvolver essa crítica, né, ao mito, essa crítica as explicações antigas que vinham das religiões, né, que eram mais metafísicas, eram coisas assim, de certa forma, contraditórias e difíceis de comprovar, né. E a absorção desses conhecimentos gregos, né, eles vão configurando, né, a filosofia, né, configurando o que vem do Oriente de quatro formas, né. Os mitos orientais, né, eles vão perdendo o aspecto demoníaco, né, e os gregos vão inserindo aspectos mais humanizantes. Eles vão humanizando, né, os deuses, né, eles vão divinizando os homens, né, e também vão criando narrativas racionais sobre o funcionamento do cosmos, né, e estabelecem o que nós chamamos hoje de humanismo, né. Vão desenvolver a ciência, a racionalização dos procedimentos da busca do conhecimento, desenvolvem pensamentos de organização social, como a política, as formas de governo, né, e vão sistematizar com a matemática, né, a razão, né, para analisar e estudar tudo, né, e a partir dali vai surgindo aí um pensamento que vai ganhando, né, esse nome de filosofia e vai, né, perdurando aí por tempos, né. Então a filosofia ela nasce, né, de um processo de ruptura do conhecimento, ela surge num momento que grande parte das explicações eram feitas pelos mitos, né, e propõe novas formas de explicação, né.
Mas o que que é o mito? O que que é uma explicação mitológica, né? Como que ela se forma, né? Como que ela se torna fixa e começou a reger o mundo naquela época, né? O mito, né? Ela é uma explicação que consiste numa narrativa sobre a origem de alguma coisa, né? Uma palavra que vem de mitos, né? Do grego mitos, e deriva de dois verbos: miteio, que significa contar, narrar, falar alguma coisa, e do verbo miteo, que significa conversar, contar, anunciar, né, designar. Né? Então, na Grécia Antiga, o mito é visto como um discurso falado por uma autoridade, um rei, ou por uma autoridade religiosa, né? E também pelos poetas, né? Os poetas que antecedem os filósofos, né? Então ele é proferido aos ouvintes, né? Que as pessoas que recebem aquilo acreditam na narrativa porque confiam naquele que está criando a narrativa, né? Então a informação ela vem de uma pessoa importante, as pessoas acreditavam nessa informação porque ela era digna, porque vinha de um herói, ou vinha de um religioso, ou vinha de um grande líder, né? Então a informação do mito possui uma autoridade, né? E confiabilidade a partir do narrador que recebe a informação. Né? E quem é que narra isso? Né? Quem é que cria os mitos? Né? Naquela época, eram as autoridades, né? As autoridades religiosas, os poetas, né? E os poetas eles eram considerados ali interlocutores das falas dos deuses, né? Através da arte eles acreditavam que eles absorviam, né, as ideias dos deuses e aquilo passava a ser uma história, né, que era seguida, era verdadeira, né? Era interpretada, né, e muito usada pela aristocracia, né, os grandes proprietários de terra, as pessoas que detinham mais poder e eram mais ricas, se usavam muito dessas mitologias para se perpetuar no poder, para se montar, né, dentro da esfera política, né, que vai ser desenvolvida na Grécia, para ficar no comando da sociedade, né, e receber todos os benefícios. Né. Então a filosofia também ela começa a gerar uma ruptura com esse tipo de organização social que tem na Grécia, né, que vai dar origem aí à política e à democracia, como a gente vai ver mais para frente, né. Então, como que o mito ele é formado, né? O que faz o mito formar, né? O mito, né? Ele é uma explicação que mostra quem é o pai e quem é a mãe das coisas, né? Dos seres, né? E geralmente se forma por relações entre os entes, né? O relacionamento entre os deuses fazem gerar, né, outros semideuses, né? O relacionamento de deuses com humanos fazem surgir alguns heróis, né? Então essas relações vão gerando demais deuses, né? E a narração ela identifica a origem das coisas através de uma genealogia, né? Eles contam, vão contando desde os mais antigos aos mais novos todo esse ramo, né, de relações que vai ocorrendo entre deuses e humanos, né? E essa genealogia, né, ela conta a geração dos seres, né? Ela conta como que surgem as coisas e as qualidades das coisas, né? Ela sempre está presente na narrativa, né? Quando se conta o mito, se conta a genealogia de onde vem, né? O Deus, né? Sempre existe ali uma narrativa de rivalidade, né? Ou uma narrativa de aliança, né? Um determinado Deus com outros deuses ou de um mundo com os deuses, né? Sempre há guerras, né? Ou alianças nessas explicações, né? E sempre existem recompensas ou castigos, né? Que os deuses acabam fazendo para quem desrespeita ou descumpre os ritos, né? Da mitologia. Então, assim, os mitos eles explicam a origem do mundo, né? Pela genealogia. E os gregos diziam que existiam duas formas de explicação, ou seja, a genealogia explica isso de duas formas, através de explicações que são entendidas por cosmogonias, né? Que são as genealogias que explicam o surgimento do cosmo, das coisas que compõem o mundo, né? O surgimento dos astros celestes, daquilo que está fora da Terra, né? E as coisas da natureza, né? E o funcionamento da natureza, e as genealogias teogônias, né? São genealogias que explicam o surgimento e a reprodução dos deuses, né? Então, como que os deuses se originam, como que os heróis também se originam, né? Então, eles vão dizer que o mito ele tem essa autoridade, porque é de alguém que é importante, né? Se forma explicando a origem dessas coisas, essa origem dessas
essas coisas sempre tem a ver com coisas muito fantasiosas, no sentido de serem incomprováveis, né? Não tem como comprovar se aquela coisa realmente existiu ou não. É muito metafísico, além da física humana, além, né, da compreensão, né? E é explicado por genealogias, né? Que vai dar origem à própria história, né? De quem é filho de quem, e aí a ramificação, né? Toda desse panteão de deuses, né? E existem duas formas, né? Que os poetas falavam isso, né? E as autoridades usavam, né? Para explicar a origem desses mitos, né? Através, então, de genealogias que explicavam a natureza e genealogias que explicavam o surgimento dos seres, né, vivos, né? Os deuses e os seres vivos, né? Então, os mitos, eles explicam a natureza, né? O mundo de fora para dentro, ou seja, eles criam explicações de coisas sobrenaturais para explicar as naturais, né? E a filosofia busca outra coisa, ela busca, através da lógica, explicar a natureza pela própria natureza. Então, a filosofia, ela nasceu de uma cultura do conhecimento que se tinha, né, dos mitos. Ela se desenvolve durante esse período mitológico, ela inclusive vai analisar os mitos, vai desmistificar os mitos, vai se usar muito da mitologia para criar suas primeiras explicações, né? E a partir dali vai desenvolvendo formas, métodos, né, e sistemas de dar, né, através do pensamento, através da lógica, de uma racionalização, principalmente matemática, né, porque você consegue, através, né, com a matemática, medir as distâncias, medir o peso das coisas, medir o tempo que elas duram. Então, através da matemática, os filósofos eles conseguiam medir, né, mensurar as coisas, né. Então, eles usavam muito disso para criar as explicações. Aquilo que não era possível de ser criado, de ser explicado dentro desse sistema, era considerado um mito, e aquilo que passava a ser explicado dentro desse sistema passava a ser conhecimento filosófico. Então, a filosofia ela vai nascendo, né, de forma vagarosa, né, gradualmente, né, do interior dos próprios mitos, né, com uma racionalização deles, né, com uma explicação mais aprimorada deles, né, até chegar na ruptura de alguns mitos, né. Então, a filosofia começa a perceber as contradições, as limitações que os mitos traziam, né, e vão reformulando, né, essas explicações, gerando novas narrativas, né, acabando com as narrativas místicas, né, e trazendo um método diferente de explicar as coisas. Isso aí, os gregos que vão ter essa particularidade, né. Então, a filosofia nasce no mundo das explicações mitológicas, mas ela vai se distanciando e gera caminhos para alcançar explicações totalmente diferentes do mito, né. Mas como que a filosofia ela se diferencia do mito, né? Então, essa era uma das preocupações que eles tinham. Como você consegue criar uma nova explicação que ela não fique dentro da mesma estrutura de criação dos mitos, né? Então, o conhecimento mitológico ele pretende narrar as coisas, né, como elas eram, né, e estabelecia um passado longínquo e fabuloso sobre a origem dessas coisas, né. A filosofia, ao contrário, ela se preocupa em explicar como, o porquê, no passado, no presente e no futuro. Então, ela busca numa totalidade de tempo saber como as coisas elas são, né. O mito, ele narra a origem através das genealogias, das rivalidades, das alianças entre as forças divinas, sobrenaturais e personalizadas, né. Enquanto a filosofia, ao contrário, né, ela explica a produção natural das coisas por elementos e causas naturais e impessoais, né. Por exemplo, o mito falava de Urano, né, ponto e Gaia, enquanto a filosofia vai falar de céu, mar e terra, né. Então, o mito ele narra, né, a origem dos seres celestes, os astros, seres terrestres, né, plantas, animais, homens, pelos casamentos dos deuses. A filosofia explica o surgimento desses seres por composição, combinação, separação, através dos quatro elementos da natureza, né, através da umidade, ser seco, do quente, do frio, ou, né, da água, terra, fogo e ar, que são os quatro elementos da natureza. Então se explicava a natureza a partir da própria natureza, né, de dentro, né, para fora, não de fora para dentro, como o mito fazia. O mito, então, usa o fabuloso, né, e o incompreensível para entender as coisas, né, e isso gera muito controvérsias, né, na forma de você questionar a origem disso,
né, surgem muitas rupturas e falhas nas explicações, né, e o pensamento filosófico ele não pode ter essas controvérsias, ele não pode ter essas falhas, ele não pode ser fácil de ser falsificado, né. A filosofia ela não admite essas contradições, né, a fabulação, né, as coisas incompreensíveis, ela exige uma explicação que seja coerente, lógica, racional, né, e além disso, a autoridade da explicação não vem da pessoa do filósofo. O filósofo não fica, o conhecimento não fica importante porque foi tal filósofo que escreveu. Ela fica importante porque é através da razão e não só aquele filósofo consegue comprovar aquilo. Todos os outros conseguem porque todos os seres humanos, né, eles são detentores da razão, né? Então a razão passa a ser um dos principais, né, elementos, do desenvolvimento da filosofia, né? Então a filosofia, quais são as condições históricas, né, do surgimento da filosofia, né? A filosofia ela vai, né, surgindo na Grécia devido às suas particularidades no momento histórico que eles viviam, né, através das navegações, né, conhecendo novos povos, novas terras, novos conhecimentos, né, que romperam com diversas mitologias, né, o desenvolvimento do calendário, né, o sistema monetário, né, que rompeu com os mitos que controlavam o tempo e trouxeram novas abstrações, né, novas formas de pensamento que até então não se tinha, né, como o sistema matemático gera, né, o desenvolvimento da vida urbana, do comércio, do artesanato, das técnicas de fabricação, que vai diminuindo aí o prestígio da aristocracia com a destruição de seus mitos, né, e vai engajando também o surgimento de uma nova classe social de comerciantes ricos, né, que vão aumentando o patrocínio, o estímulo pelas artes, as técnicas e pela busca de conhecimento mais verdadeiros, né, e vai favorecendo, né, isso aí vai favorecendo um ambiente propício para os gregos desenvolverem a palavra filosofia, né, que é o amor ao conhecimento, e a partir dali desmistificar as explicações mitológicas e produzindo conhecimento mais verdadeiro, menos fácil de ser falsificado, né, e que depois vai gerar a própria ciência, né? Então a invenção da escrita alfabética, isso vai contribuir para o desenvolvimento da filosofia, né, a criação do uso dos calendários, né, estabelecimento de moedas, né, tudo vai, né, criando formas diferentes dos gregos pensarem, de criticar as coisas, né, a própria invenção da política, né, vai introduzir três aspectos novos decisivos para o nascimento da filosofia, né, o primeiro deles, né, a ideia da lei como expressão da vontade de uma coletividade humana, que gera uma racionalização, né, um ordenamento jurídico, né, todos passam a ter as mesmas leis para seguir, são iguais perante as leis, né, e a filosofia também vai fazer isso, a filosofia ela vai também buscar um caminho, uma racionalização, né, uma ordem, vamos assim dizer, jurídica, para entender e explicar o mundo, né, como se fosse um roteiro de como devem ser as coisas, né, como devem ser as explicações, né. Uma outra coisa que é importante, né, do papel da política na criação da filosofia, né, o surgimento de um espaço público, essa ideia do que é público, né, do espaço para todos, que é um espaço onde a coletividade decide as regras, né, faz aparecer um novo tipo de palavra ou de discurso diferente daquele que era proferido na época das mitologias, né, pelos aristocratas dominantes. A política passa a valorizar o humano, passa a valorizar o pensamento, passa a valorizar a discussão, a persuasão, a decisão racional, né, que os indivíduos passam a ter a sua necessidade de participar e passam a ter espaço para participar das cidades, das polis, né. Isso vai valorizando cada vez mais o pensamento racional e vai criando condições, né, que surgisse aí um discurso, né, de crítica aos mitos e de necessidade de invenção de uma nova forma de explicação que vai sendo, né, usada aí a palavra filosofia para abranger isso, né. E por último ali, né, por que a política ela se torna importante? Porque ela vai estimular o pensamento e discursos que não procuram favorecer apenas um grupo específico, né, e através de mistérios sagrados, né, mas vai buscar favorecer o público, estabelece uma explicação de que todos podem compreender e discutir e que todos podem comunicar e transmitir o conhecimento através da razão, né. Então, a filosofia passa a ter isso, né, uma tendência à racionalidade, uma tendência a oferecer respostas conclusivas, né, uma análise crítica,
e demonstrando provas de sua veracidade, as ideias e explicações como regras de funcionamento, né, não apresentar contradições que demonstrem erros ou falsidades, né, e que a natureza, né, produz leis universais e as explicações devem respeitar essas leis, né, através da lógica, da razão, né. Isso tudo foi se desenvolvendo, né, principalmente na Grécia, né, e são as principais características que vão, de certa forma, estabelecer aí o surgimento, né, do pensamento grego, né. Então, a partir dali, né, a gente começa a leitura do capítulo 3, né, que vai falar sobre os campos de investigação, né, da filosofia, né, assim como a história, a filosofia também ela tem divisões, né, históricas, né, uma divisão histórica em períodos, né, em cada período prevalece uma forma de pensamento, de modo que em cada momento histórico surge uma explicação do mundo diferente, né. Esses modos eles de pensar, eles são denominados de escolas filosóficas. Então, em cada período, né, histórico da Grécia, a gente vai ter diversas escolas, correntes de pensamento que vão ter um eixo central de explicação, né, que vão ser chamadas então de escolas filosóficas, correntes de pensamento, né. Então, cada escola possui diversos pensadores, né. Alguns vão se destacar, né, e geralmente o nome desse filósofo vem sempre acompanhado do nome da sua cidade de origem, né, como Tales de Mileto e assim por diante, né, sempre vai ter o nome e o local de onde vem, né. Então, esse primeiro período aí, que é o período pré-socrático, antes de Sócrates, né, basicamente ele se desenvolve nas ilhas, né, nas ilhas não, nas colônias gregas, né, em todo o entorno da península dos gregos, né, e vai se difundindo, né, dali para essas novas classes sociais que vão se formando ali, derrubando a aristocracia, né, e gerando um pensamento contraditório àqueles pensamentos que os mantinham no poder, né. Então é fundamental a gente também ter isso em conta, né, que o pensamento ele é configurado conforme o momento histórico no qual ele surge, né, então essa é uma particularidade que acontecia na história da Grécia e vai fazendo então, né, essa ruptura acontecer gerando a filosofia. Então em cada momento, o contexto histórico vão surgindo preocupações, delegações e interesses diferentes, né, conforme o contexto histórico, né. Então para a gente situar a origem da filosofia, a gente brevemente vai ter que ver aí quais são os períodos da história da Grécia Antiga, né. E a Grécia Antiga ela tem um período ali, né, homérico, que corresponde, né, a 400 anos, né, narrados pelo poeta Homero, né, em dois grandes poemas, né, o Ilíada e a Odisseia, que são livros que vocês têm acesso na biblioteca, né, e predominava a explicação dos mitos, não existia ainda a filosofia, né. Um segundo período, né, a chamada Grécia Arcaica, ou dos sete sábios, né, vai do século 7 ao século 5 antes de Cristo, né, então quando os gregos criam cidades como Atenas, Espartas, Tebas, Megara, Samos, muitas outras, né, e predomina a economia urbana, né, se baseando no artesanato, no comércio. Então, as explicações de mundo eram dadas pelas tradições, pelos mitos e pelas regiões. E é bem nesse período, então, que começa a haver uma ruptura com as explicações mitológicas e começa a surgir a filosofia. Num terceiro período histórico da Grécia, né, a Grécia, chamada de Grécia Clássica, né, vai do século 5 ao século 4 antes de Cristo, né, surge a democracia, ela se desenvolve, a vida intelectual e artística entra no seu apogeu em Atenas, né, Atenas se torna a grande cidade grega, né, cria um grande império comercial e militar, né, e a filosofia vai se tornando cada vez mais a forma predominante de se buscar o conhecimento. Num quarto período, né, a chamada Grécia Helênica, a época helenística, né, a partir do final do século IV antes de Cristo, quando a Grécia passa a ser um poderio império de Alexandre o Grande da Macedônia e depois para as mãos do Império Romano, né, terminando a sua história de existência independente, porque depois a Grécia se torna uma colônia, né, dos romanos e os romanos vão absorvendo a cultura helênica, né, e difundindo ela como cultura ocidental europeia, né. E aí os gregos vão estabelecendo esse imperialismo, né. E a própria filosofia, ela
ela também tem a sua periodicidade, né? A filosofia ela surge então durante a Grécia arcaica, né? O segundo período da história da Grécia, né? Ela surge nas colônias gregas e vai se desenvolvendo buscando através do uso do pensamento, da lógica e da razão, uma forma de buscar um conhecimento mais verdadeiro. Então, as correntes de pensamento, né, as escolas filosóficas, elas estão vinculadas às condições socioeconômicas e políticas onde os filósofos se inserem. Então, é justamente esse o fator que vai possibilitar e gerar uma periodicidade para a filosofia grega, né? E vocês estão vendo aí os períodos, né? Então, grande parte dos especialistas dividem a origem, né, o nascimento da filosofia em 4 grandes períodos, né? Então, os 4 grandes períodos da filosofia grega é o período pré-socrático, ou cosmológico, né, o primeiro período, né, que vai do final do século VII ao final do século V a.C. A filosofia estuda a origem do mundo, as causas das transformações da natureza, né? É chamado de período pré-socrático ou cosmológico, né? Porque depois o Sócrates ele é um marco nessa história da filosofia. Ele muda a forma, as preocupações dos filósofos mudam a partir de Sócrates, né? Então o primeiro período ele é totalmente caracterizado por uma preocupação de entender a cosmologia, né, de entender o cosmos, né, de entender a natureza, né. Segundo período, o período socrático, ou antropológico, né, tem seu foco no conhecimento humano, por isso que ele tem esse nome antropológico. Ele busca entender que o Sócrates falava, né, conheça primeiro a ti mesmo, né. Então é necessário o homem se conhecer, né, a sociedade se conhecer, né, então a ideia de cosmos deixa de pairar as intenções de explicações dos filósofos e eles começam a se preocupar mais pelas questões humanas, pelas questões do seu comportamento, né? E aí, a partir daí, analisam a ética, analisam a política, as técnicas, a democracia, as formas como as sociedades se organizam, né, como que o indivíduo tem que se comportar, o que é um indivíduo honesto, o que é um governo honesto, o que é uma sociedade organizada. Então, isso aí começa a ser as preocupações principais aí no período socrático, né, onde a gente vai ter os sofistas, né, e depois a gente vai ter aí, né, os principais, né, Sócrates, Platão e Aristóteles como um dos principais tripés que vai abalancar a filosofia do mundo ocidental que a gente conhece hoje, né. E o terceiro período, né, chamado de período sistemático, né, que vai do final do século IV até o final do século III, é um momento que ocorrem sistematizações, né, as escolas filosóficas vão organizando o pensamento pré-socrático, né, e ao mesmo tempo o que vai sendo desenvolvido durante esse período aí, né, dos sofistas, né, e depois com os pensadores socráticos, né, surgem explicações sobre o que é pensado sobre a cosmologia de uma outra forma, né, até mesmo sobre a antropologia, né, sobre a origem dos seres humanos, né. Essas explicações são desfeitas, né, daquele período pré-socrático, são feitas explicações novas, né, demonstrando as leis de pensamento, né, as formas como que o conhecimento é adquirido, né. E aí o último período, né, da, da filosofia praticada na Grécia antiga, né, é o período chamado helenístico ou grego-romano, né, vai do final do século III a.C. até o século VI depois de Cristo, né, e nesse período existe a influência do pensamento religioso, né, porque aí já a partir do século VI, a partir do século V, VI, se desenvolve a igreja, né, se desenvolve a igreja católica e aí começamos a ter pensadores, né, padres que começam a contribuir sobre como que a pessoa tem que ser, sobre a ética da pessoa, né, como que tem que ser os governos, né, sobre a política e outros temas mais, né. Então a gente vai tendo um pensamento grego clássico e um pensamento grego com essas influências aí religiosas, né, e uma grande preocupação, né, sobre a ética, sobre o conhecimento humano, sobre como que os humanos adquirem conhecimento, né, e como que ocorre a relação entre seres humanos e natureza, né, e até mesmo as explicações sobre Deus e as divindades todas que existiam e o próprio Jeová que começa a se apontar como Deus principal da Igreja Católica, né, e assim vai se formando aí a filosofia grega, né. Então a filosofia grega ela tem
dois, os dois períodos iniciais, que quando ela nasce, né, onde nasce a filosofia grega, dentro desses dois períodos iniciais, chamados de pré-socrático e socrático, né? O Sócrates, ele é o crivo, né, o marco separatório entre esses processos, porque Sócrates ele sistematiza, né, o pensamento cosmológico, ele pega tudo que foi feito pelos pré-socráticos e organiza e dá novos sentidos, né, e também ele representa um momento de ruptura com essa filosofia cosmológica, porque ele busca, além de entender a natureza, né, ele busca entender coisas mais humanas, né, sobre o autoconhecimento humano, né, sobre a democracia, as virtudes, a ética, o comportamento cívico, né, uma vez que a época dele, a época histórica dele é a das polis, né, onde surge a democracia e outras formas de governo, né, e então aí a gente tem o período pré-socrático e o socrático, aquilo que vem antes de Sócrates, né, que basicamente analisa a explicação que origina a vida, origina as coisas, né? O motor, a engrenagem da natureza, como que funciona o cosmos, né? E o período socrático que é mais voltado para a parte humana, né? O autoconhecimento humano, o conhecimento da sociedade, o conhecimento das virtudes do indivíduo, da ética, do comportamento, né? E a gente começa então a falar aí mais sobre os dois períodos, né, uma pequena pincelada sobre cada um deles, né, o texto se aprofunda com alguns detalhes, eu vou ser bem, tentar ser rápido na explicação deles, né, o período pré-socrático ou cosmológico, né, as correntes de pensamento filosófico e seus principais representantes eram, né, aí são várias escolas filosóficas, né, e eles eram chamados dos filósofos da natureza porque eles tinham um elemento único que dizia que a natureza se usava para formar tudo, né? É daí, de certa forma, que surge a ideia das divindades, né? Então a gente tem a escola jônica, né? A escola de Tales de Mileto, de Anaximenes, né? De Anaximandro, né? E eles vão estar falando que a água é o principal elemento que move tudo, outros vão falar que é o ar que move tudo, né? Vamos ter uma escola itálica, onde está, né, Pitágoras e a matemática, né, e a razão se aprimoram ali, né, tudo é possível de analisar através da matemática, porque tudo tem números, né, para se analisar, então vai se aprimorando aí o método de explicação de conhecimento filosófico, né, e outras escolas, como a escola Eliata, né, a escola da pluralidade, né, são escolas que vão discutir aquilo que na natureza é imutável, aquilo que é fixo, que não se move, aquilo que se move em forma de ciclo, né, até mesmo analisando aí que tudo é formado por átomos, né, que as coisas todas são feitas por esses pequenos elementos, que na época aí que os gregos vão desenvolver isso, né, esse pensamento, nem eles não tinham lupa, eles não tinham nenhum equipamento para identificar a existência dos átomos, e eles já, né, através da evolução do pensamento deles, eles chegaram a essa ideia, e essa ideia vem perdurando, e isso foi comprovado a sua existência e tal, né. Então, os mitos da criação, eles eram analisados e interpretados pelos filósofos, né, e buscava-se uma nova explicação para o cosmos, né, sobre a natureza, seu funcionamento, integrados aos humanos, porque os seres humanos também são parte da natureza, né, para se entender o todo como se fosse um grande cosmos, né. Eles eram chamados de filósofos da natureza porque tinham as suas explicações da natureza para explicar a própria natureza, né. E eles chamavam a natureza de physis, que vai originar a palavra física, né. Então esses filósofos buscavam um elemento que pudesse explicar a existência do funcionamento da physis, da natureza, o funcionamento da physis. Como que a physis funciona, né? A physis é um elemento primordial, né? Um elemento fundamental da existência de tudo. Ela é a natureza, né? Ela é responsável pela criação dos seres, né? E sua perenidade. E eles acreditavam que havia um elemento ordenador da physis, né? E que estava sempre presente em todos os momentos, né? Da existência das coisas e do mundo. Esse elemento que, de certa forma, para eles era quem comandava a organização da natureza, eles chamavam de Archer, né, e Archer, né, e a partir dali a natureza era entendida, né, então cada um dos filósofos da natureza estabelece um Archer para explicar a physis,
né? Então, a gente vai ter a partir da água, outro vai explicar a partir do ar, outro vai explicar a partir do fogo, né? Então, cada um vai pegando um elemento da natureza para buscar entender como que ela funciona, como que ela, né, ela gira o seu mecanismo e faz acontecer as coisas, né? E a física, né, a natureza, é uma coisa que está em constante movimento, né? Esse movimento é contínuo, permanente, e esse movimento eles vão chamar ele de devir, né? Então, o devir é a passagem contínua, né, de uma coisa, né, a seu estado originário para o seu estágio contrário. Por exemplo, no nosso devir, nós nascemos, né, num formatinho pequeno, somos nenéns, e nosso oposto é o velho. Então a gente vai vivendo um devir, né, um processo contínuo de transformações de etapas, né, e até chegar num outro estágio. Então tudo tem um devir na natureza, né. Então os gregos começam a analisar ela a partir dali, né, a partir disso, né. Então você tem a Archer, né, que é um elemento que analisa o que organiza a physis, né, e esse movimento da physis, né, esse processo do ciclo da vida, do ciclo das coisas, né, que algumas coisas acabam, outras não, né, é chamado de devir, né. Então esse devir é como se fosse um processo, né, de caminho que as coisas têm e vão se transformando e se modificando. Então em cada corrente de pensamento filosófico, os filósofos vão escolhendo diferentes elementos para explicar, né, a natureza e explicar como que funciona esse devir, né. E Tales dizia que o princípio era a água ou as coisas úmidas, né. Anaximandro considerava que era o ilimitado, o infinito que fazia tudo funcionar, né, o imaginado, né. A Anaximenes, né, vai dizer que era o ar, né, o frio que estabelece a criação das coisas, né. O Heráclito vai afirmar que é o fogo, né. O Leucipo vai dizer que eram os átomos, né. Então em cada uma das regiões das colônias gregas vai surgindo formas de explicar a natureza, explicar o cosmos, né, e vai formando esse aí o pensamento, né, pré-socrático, né. E aí depois nós temos o pensamento socrático, né, que é a partir de Sócrates, né, a partir da filosofia que vai pôr um fim, basicamente, aos mitos, mesmo que os mitos ainda percorrem, inclusive eles estão até hoje, né, mas eles deixam de ser o principal tipo de conhecimento que explica as coisas, né. Vai ter o conhecimento, ou até hoje a gente tem as explicações das coisas pelos mitos, pela religião, né, pelo senso comum, né, e a ciência é uma das formas de se explicar. A filosofia é a pré-ciência, aquilo que vai fundamentar e formar a ciência, né. Então a filosofia ela começa a ganhar corpo de explicação mais rigorosa a partir de Sócrates e a partir desse período socrático, né, o período antropológico, né, porque se analisa muito os seres humanos, né, o humanismo, né. Então temos um contexto histórico, né, nesse período onde a aristocracia vai perdendo poder, vai emergindo uma classe social de comerciantes nas polis, temos o desenvolvimento da democracia, ideias de igualdade, as ideias de liberdade, a gente vai ter a criação da ideia do cidadão, né, da pessoa que pode participar das decisões do governo, né, isso tudo vai se transformando-se nas preocupações da nova filosofia desse novo período, né. O cosmos deixa de ser a principal explicação e agora a nova explicação é as questões humanas, as questões da vida humana, do comportamento humano, né. Então, para os gregos, né, a virtude cívica eles chamavam de arete. Então, os indivíduos eles deviam ter uma arete, deviam ter um espírito cívico, um espírito ético que fosse primordial, né. Na filosofia dos cosmos, né, cosmológica, a pessoa mais bonita, a pessoa mais célebre era o herói, aquele que tinha um tipo físico musculoso, que era um grande guerreiro e tal. Aqui não. Aqui a principal característica do mais bonito, né, é justamente a virtude ética e a virtude que esse indivíduo tem de participar socialmente, ou seja, a capacidade que cada um passa a ter de saber conviver em sociedade, respeitar o outro,
né, e a partir daí vai se estabelecendo a moral, a ética e assim por diante, né, é o berço grego, né, que vai trazer isso para nossas civilizações. Então, os gregos, a virtude cívica era chamada de arete. Então havia a preocupação em Atenas desenvolver a formação educacional dos jovens, né, para que os jovens fossem políticos, para que os jovens tivessem uma arete, esse espírito de ser seres participativos políticos e conhecedores de si mesmos, de uma ética comportamental que possibilite a sociedade. Então assim surgem, né, nesse período, né, devido a essa necessidade de formação educacional, né, começam a surgir as academias, as escolas, né, então vão surgindo os sofistas, né, os sofistas para formar o jovem, né, o sofista vai formar o jovem para ele saber viver na pole, né, e saber argumentar suas ideias nas assembleias onde a política era discutida, né. Então, as academias, né, como o Platão tinha a sua escola, né, as academias eram as escolas de filosofia. O que se ensinava nessas escolas era a filosofia, e quem ensinava ela eram os sofistas, né, inicialmente nesse período, depois isso vai mudando, né, os sofistas deixam de ter espaço e, né, a própria Aristóteles vai criticá-los, né, e começa a haver uma nova forma de se entender a educação, mas logo no começo desse período aí vamos ter o período chamado sofista, né, que são esses professores, né, que eles não vão ter o amor pelo conhecimento, eles vão ter apenas a necessidade de repassar os conhecimentos, né. Então a preocupação dos sofistas era com a interpretação, a opinião, né, e eles vão chamar isso de doxa, né, então eles estavam preocupados com doxa das pessoas, com a formação da opinião, como que as pessoas formam as suas opiniões, né, e eles eram considerados formadores de opiniões. Eles criavam com as suas explicações, né, os principais elementos, as principais crenças que nos fazem sobreviver, né, que nos dão segurança para sobreviver, né, isso naquela época, né. O sofista, se a gente pensar hoje, é aquele cara que faz uma explicação e te traz para dentro do mundo dele, né, ele te convence, os argumentos dele fazem você viver aquela explicação como se fosse algo verdadeira, né, e das críticas que o Sócrates faz aos sofistas é que eles nem sempre usavam da verdade, muitas vezes eles usavam das mentiras para a persuasão das suas opiniões, né. Então os sofistas se preocupavam com doxa, né, que é a formação da opinião. Eles afirmavam que os ensinamentos dos filósofos cosmologistas, os filósofos pré-socráticos, estavam repletos de erros, de contradições, e que não tinham muita utilidade aí para a formação da arete, né, para a formação dessa civilidade, desse espírito ético de saber viver dentro da cidade da polis, né. Então, os sofistas eles eram utilitaristas do conhecimento, eram assim que os filósofos, né, como o Sócrates, Platão e muitos outros chamavam eles, né, estavam preocupados em convencer através da oratória os ouvintes aos seus posicionamentos. Então, a prática sofista era considerada a arte da persuasão, do convencimento, né? E Sócrates se posicionou totalmente contra os sofistas, né? Lembro que a gente já viu naqueles textos anteriores, quando fizemos a relação com o filme Matrix, né, que o Sócrates era um pentelho, né? Ele era aquele cara lá que desmistificava os conceitos das pessoas, não apenas destruía as opiniões, mas ia a fundo na raiz, né? E Sócrates nessa prática educativa ele vai criar uma série de críticas aos sofistas, né? E para ele, né, eles não eram considerados filósofos de verdade, pois eles não tinham amor pela sabedoria nem respeito pela verdade. Eles eram pessoas que defendiam qualquer ideia se para eles fosse vantajoso, né? Então o Sócrates vai dizer que os sofistas eles corrompem o espírito dos jovens, né? Eles faziam o erro e a mentira valer tanto quanto a verdade, mas eram considerados os representantes do espírito democrático. Por quê? Porque eles também faziam críticas à velha ordem política, à aristocracia que detinha mais terras, detinha mais benefícios, né, e prejudicava o desenvolvimento das artes, né, das coisas mais novas e do conhecimento filosófico. Então existem poucos textos dos sofistas, né, e grande parte do que a gente tem deles são escritos pelos seus adversários, né, como Platão, Xenofontes, Aristóteles, e a gente tem
apenas o posicionamento deles, a gente não tem o posicionamento do sofista sobre esses outros, né? Então, fica na história registrada apenas a opinião desses socráticos ali, né? Então, Sócrates discorda também dos poetas antigos, da mesma forma como os sofistas fazem, né? E ele também discorda de muitas coisas do período da cosmologia, da filosofia. Para Sócrates, né, antes de querer conhecer a natureza e antes de querer persuadir os outros, forçando o entendimento, né, cada um deveria primeiro, antes de tudo, conhecer-se a si mesmo, né? É aquela frase vigorosa do Sócrates, né, que quando a gente começou o nosso curso lá dentro do Matrix, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Então, a filosofia socrática tem como principal preocupação o autoconhecimento e o conhecimento da humanidade e da capacidade para conhecer a verdade, né? A filosofia, ela despertou a dúvida, ela elucidou a ignorância numa época, e ela nasce nesse momento, né? Ela procura uma essência de verdade, né, sobre o conhecimento de alguma coisa, de uma ideia, de um valor, dentro daquele embaraço mitológico que existia, que era muito fácil de falsificar e era muito difícil de acreditar também, né? Então, analisava os conceitos e não as opiniões, né? O Sócrates, ele acreditava que os conceitos muitas vezes estavam errados, né? E um conceito errado, as opiniões, elas também são totalmente erradas, e as opiniões são totalmente diferentes dos conceitos, né? Porque, por exemplo, para Sócrates, a opinião se modifica, né? Se a pessoa, ela fala com a outra, ela vai convencendo ou não, né? E por diversos fatores, né, do contexto no qual ela é produzida, ela pode ser modificada, né? Já o conceito é uma verdade intemporal, universal, né? É necessário que o pensamento, né, revele uma outra coisa, né, do conceito, né? Através de métodos racionais, né, como a ciência faz, né? A ciência cria os conceitos, né? Então, o conceito, ele tem uma essência universal, intemporal, né? Então é muito difícil de modificar, né? Para se modificar um conceito, né? Por exemplo, para se modificar a crença do mundo dos mitos para o pensamento científico, a gente está saindo aqui do século VII a.C., e no século XIX existiam pessoas ainda que não acreditavam na ciência. Hoje ainda existem pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Mesmo sabendo que lá no século VI, VII, depois de Cristo, já se sabia que ela era redonda. Inclusive antes de Cristo, né, existem cálculos matemáticos que já estabeleciam teorias que até hoje existem, né, que explicam por que a Terra é redonda ou circular, arredondada, né? Né, o texto trata disso, né, desses elementos que eu falei aqui para vocês, né. A apresentação dessa aula faz, então, uma síntese desses principais pontos abordados no texto, que vocês devem ler. Espero que tenha ajudado um pouco a entender o texto, né. Então, é através da leitura do texto e dessa aula remota que vocês devem assistir, né, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês fazerem as tarefas, né, a tarefa em grupo desse período, né, e tendo aí a aula, né, a aula vídeo e o texto, fica fácil para a gente entender a nossa tarefa, né? Ela já está postada aí no Siga, né? É composta de 5 questões, né? E elas fazem vocês interagirem com o texto, né? Elas fazem vocês conhecer o texto, retirar elementos do texto, né? Obriga vocês a lerem o texto de início ao fim várias vezes para encontrar essas coisas, né? A primeira questão, né, ela vai pedir para vocês criar um glossário, né, a partir das palavras gregas que vocês encontrarem no texto, vocês, e nas minhas falas aqui, porque muitas delas que eu falei aqui, né, como a arque, ela não está no texto, né, então vocês devem observar no texto e na videoaula, né, retirar essas palavras, né, colocá-las numa coluna, um sinalzinho de igual, e depois o significado dela, fazer um glossário, né, um vocábulo delas, né, listar as palavras e colocar os seus sentidos do lado, né. Essa é a primeira questão, né. A segunda questão, vocês deverão resgatar a definição de mito. Vão ter que explicar o que é mito,
né? Como que o mito ele é formado, como que ele é escrito, quais são os elementos que fazem ele ser um conhecimento assim inviolável daquela época, né? E apontar as principais diferenças do mito com a filosofia. Isso está lá no texto e eu também aqui na videoaula deixei bem claro aqui para vocês, né? E aí eu fiz uma pergunta, né? A terceira pergunta é a pergunta mais fácil, né? Cada uma vale 2 pontos, né? Então, nessa pergunta aqui, vocês apenas têm que listar, né, os períodos da filosofia grega, não é da história grega, é os períodos da filosofia grega, né? O período pré-socrático, cosmológico, né? O período socrático, antropológico e os outros dois ali, né? A gente analisou esses dois primeiros porque é ali que nasce a filosofia. Depois, no percurso do ano inteiro, a gente vai vendo um pouco dos outros dois períodos, que é quando começam a surgir novas técnicas que a filosofia vai usar para desvendar o conhecimento e deixar o conhecimento mais fidedigno, né? E aí vai dificultando, né? Através do análise da lógica, da razão e outras coisas mais todas que um pouquinho vocês vão ver comigo, mas grande parte dessas coisas vocês vão ver com a professora, né, de filosofia que vocês vão ter a partir do segundo semestre, com a professora Suziane, né? E, e aí esse questionário ele finaliza com duas outras questões, né, que analisam as duas primeiras fases da história da filosofia, né, essas que eu falei, né, a pré-socrática e a socrática, né, então vocês deverão explicar a preocupação da filosofia, o que a filosofia pretendia, né, o que a filosofia apontava como suas principais preocupações de estudo em cada uma dessas fases, né. Então, praticamente é isso que vocês vão ter que fazer, né? E qualquer dúvida, né, me perguntem, né, no nosso grupo do Zap, né? Eu logo farei um atendimento síncrono para a gente falar sobre esse trabalho e outras coisas que vierem de dúvida, né? Faço uma boa leitura do texto, né? E tenho um bom estudo. Eu mais ou menos calculei que a leitura do texto e essa videoaula e a realização da atividade em grupo é possível fazer ela em 4 horas aulas, né? A leitura do texto em 1 hora aula, em 45 minutos é possível fazer a leitura dos 2 capítulos, né? E como a gente tem as duas primeiras aulas, né, que são referentes lá ao dia, né, 29 de maio, né, então aquelas aulas ali é a leitura, né, e aí depois a aula do dia 5, né, fica essa videoaula, né, e o restante do tempo da videoaula para vocês desenvolverem a atividade. Eu não sei quanto tempo deu a videoaula, né, mas em torno de 1 hora a aula deu, né, a nossa videoaula, e depois vocês têm um tempinho para fazer isso de forma remota, o trabalho em grupo, né. Já fiz a criação dos grupos, estão lá no SIGA, tem 2 alunos que não se inseriram nos grupos, né, são 2 estudantes aí que vão fazer individual, e caso vocês queiram fazer em grupo, me avisem para inserir vocês no grupo, porque o sistema do SIGA no trabalho de grupo ele é um pouco mais rígido, né? E esse trabalho todo vocês têm até o dia 30 de junho para entregar ele, né? Então tem um prazo aí bem amplo. Já recebi e-mail que vamos ter mais aulas, né? Então logo eu já envio um novo planejamento, né, dos dias 19 e 26 de junho, né, e do dia 3, né, do dia 13 e do dia 10 de julho, né? Então vamos ter mais 4 encontros, né, 8 horas aulas para fazer, né, e dia 10 seria o último dia de aula e viria as férias. Eu não sei como que vai ser, né? Vamos fazer as férias de forma remota. Beleza, galera? Então, um forte abraço para você, bons estudos, né? E preparar aqui o compartilhamento, né? Espero que tenha sido uma boa aula e que ajude vocês a entender o texto. Forte abraço e nos falamos.